Então, o tema que me vem de falar enquanto as pessoas chegam é sobre a importância de que seja fácil, de que a prática seja fácil. Por quê? Porque é uma prática fácil e a facilidade não é diretamente proporcional à profundidade da experiência. O que quer dizer? É que para a experiência ser profunda, ela não precisa ser difícil, ao contrário. É isso que eu quero dizer. Quanto mais fácil, provavelmente mais profunda a sua experiência. Mas por que a facilidade é importante ficar de olho nessa facilidade, né? Porque se a experiência não estiver fácil, é porque essa parte mais superficial da mente, que é a que nos atormenta, está participando de alguma maneira, tá? Essa parte mais superficial da mente que a gente está mais acostumado, que é aquela que naturalmente a gente interage e a gente percebe, ela não gosta de nada fácil, ela é complexa, ela gosta de coisa difícil, ela gosta de entender, ela gosta de controlar, ela gosta de julgar, ela gosta de decidir que não está dando certo, que a gente não está conseguindo. Então, se começar a ficar difícil, provavelmente a mente está querendo participar da experiência, tá? Então, é para ser uma prática fácil, porque não é para a gente fazer nada. A gente fecha os olhos e observa e não faz nada. Coisa mais difícil para o ser humano, não fazer nada. Tem que treinar não fazer nada. Não fazer nada não é algo fácil para o ser humano, tá? Então, percebeu que tem algum esforço, pode soltar o esforço. Percebeu que está difícil, para de fazer o que está difícil, porque não é para fazer nada. A única coisa que pode acontecer é não ser confortável. Porque quando a gente fecha os olhos, a gente percebe o conteúdo dos nossos pensamentos. E não é muito legal o conteúdo dos nossos pensamentos. E aí, de repente, vem uma culpa, como se a gente criasse os nossos pensamentos, como se a gente tivesse responsabilidade pelos nossos pensamentos. Não, você não cria os seus pensamentos, você não sabe o que você vai pensar daqui a pouco, não é quem você é. Então, observe e deixa passar. Outra coisa que pode não ser confortável é você experimentar emoções que não são agradáveis. E a melhor dica que eu dou, caso isso seja a sua experiência, né, ter emoções, é permitir que ela esteja lá. Porque se você resistir, se você não gostar dela, se você quiser que ela vá embora, ela vai ficar, né? As emoções passam pela gente, assim como os pensamentos passam pela gente, tá? Então é isso, eu queria lembrar que é para ser fácil. Porque é fácil. Porque a gente não faz absolutamente nada. A gente só observa e permite. Então vamos lá. Vamos para os pontos principais. 3 pontos principais. Pra gente brincar aqui. A Jess, a minha gatinha, tá aqui junto, para variar. O primeiro ponto é a gentileza. A gentileza começa na posição que você vai encontrar para fechar os olhos e observar. Essa posição tem que ser confortável. Se você ficar numa posição que está te causando desconforto físico, isso vai chamar a tua atenção o tempo inteiro. Então se acomoda. E se você estiver numa posição e começar a ficar incômodo, você pode se mexer. Não é para ter esforço, não é para ficar rígido, tá? Segundo ponto, não tem como dar errado. Qualquer experiência é válida. Não é uma prática de parar pensamento à força, não é uma prática de você ter uma determinada experiência. Qualquer coisa que você observar de olhos fechados está valendo. Se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver emoção, tudo bem. Barulhos externos, tudo bem. Barulhos internos, tudo bem. Silêncio absoluto, tudo bem. É para observar, não é para controlar a experiência. Então não tem como dar errado. E da mesma forma, não tem como não conseguir, porque a gente não faz absolutamente nada. É a prática do não fazer nada. É a prática da observação. É a observação que cria a magia. É a observação diária, permissiva, para que tudo que tiver que acontecer na sua frente aconteça, que vai aos poucos te distanciando dessa movimentação toda, e você vai encontrando um outro lugar que tem aqui, que é um lugar de paz, né? Isso vem quando tiver que vir, né?
essa percepção desse espaço. Então vamos lá. Acha essa posição confortável, vamos experimentar um pouquinho. E fecha os olhos. Fecha os olhos e não faz absolutamente nada. Só se percebe. Percebe como você está. Percebe como está o ambiente. Se enxerga um pouquinho de olhos fechados e enxerga um pouquinho o espaço onde você está de olhos fechados. Sem esforço e sem pressa. A gente aqui não tem lugar nenhum para chegar, a gente já está onde a gente tem que estar, então não precisa de pressa. Também tenha a intenção de fazer aquilo que eu convido a fazer, não precisa de perfeccionismo, tá? Basta ter a intenção. E agora, de olhos fechados, coloca gentilmente a sua atenção na sua respiração. Sem mudar nada na respiração, só percebe. Percebe a parte do seu corpo que se mexe com a sua respiração. Percebe a superfície do seu corpo, encostando na superfície de onde você está sentada, recostada, deitada. Percebe o peso do seu corpo. E mantendo os olhos fechados, dá uma escaneada no seu corpo da cabeça até os pés, bem devagar. Percebe se tem alguma parte do seu corpo que está mais tensa e solta. Agora relaxa os pés e os dedos dos pés. Joelhos. Quadril. Relaxa as mãos e os dedos das mãos. Respira no tronco. Preenche o tronco de ar. Sem esforço. Na frente, atrás, dos lados, em cima e embaixo. Respira no coração. Amplia o coração com a sua respiração. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca.
Percebe o ar entrando pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantém os olhos fechados, mas as pálpebras relaxadas, olhos relaxados. Relaxa o ponto entre as sobrancelhas e as sobrancelhas. A testa. E toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros, o pescoço. E mantendo os olhos fechados, percebe o espaço onde o seu corpo está. Percebe o espaço onde você está. E esse espaço pode ser a sala, o quarto, o escritório, onde você está. Ocupa esse espaço com a sua atenção. E não só na sua frente, mas dos lados, atrás, em cima. Enxerga todo esse espaço de olhos fechados. E fica um tempinho colocando a sua atenção nesse espaço. Aproveita e dissolve os limites do seu corpo nesse espaço, porque não tem separação entre corpo e espaço. Eles se permeiam. E agora percebe os sons do espaço onde você está. E amplia a percepção dos sons para os espaços à sua volta, que podem ser os outros cômodos da casa, o jardim, a rua. E vai ampliando a percepção dos sons. Até sons mais distantes, mais longínquos. E percebe como a nossa consciência se expande, como vai tão mais longe que o espaço onde nosso corpo está. E sem qualquer esforço. Vai tão mais longe dos nossos pensamentos também.
com essa amplitude, né, de percepção, de consciência. Olha para frente através da pálpebra. Sem forçar. Se para frente até onde o seu olhar de olhos fechados for. E percebe o que você vê de olhos fechados. Percebe esse nada que você está vendo de olhos fechados. Percebe como ele é. Sem criar, sem imaginar. Percebe se tem uma cor. Percebe se tem uma textura. Percebe se você consegue enxergar atrás de você e dos lados de olhos fechados. Percebe se esse nada se amplia ou não, tanto faz. Você está só observando, olhando, enxergando de olhos fechados. E mais que tudo, percebe se esse nada, se esse espaço que você está olhando de olhos fechados, se a qualidade dele, percebe se está calmo aí. E descansa aí. Só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e lugar nenhum para ir. E você vai descansar nesse nada, nesse espaço. Só por colocar a sua atenção aí, sem esforço. Não faz nada, não vai para lugar nenhum. Só olha, observa de olhos fechados. E permite que o que tiver que acontecer na sua frente, aconteça. Se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver emoção, tudo bem. Se não tiver nada, tudo bem, tanto faz. Eu vou falar uma frase, você repete essa frase em pensamento e continua olhando, observando, assistindo de olhos fechados, sem fazer absolutamente nada. Paz sem fim. Repete em pensamento, paz sem fim. Deixa as palavras sumirem nesse nada e só olha, observa de olhos fechados. Repete mais uma vez, com bastante gentileza. Paz sem fim. Deixa as palavras desaparecerem e continua olhando, assistindo, observando, de olhos fechados e não faz nada. Percebe esse espaço onde tudo acontece
Em vez de colocar atenção nos pensamentos, nos sons, nas cores. Põe atenção mais no espaço, no contexto e não no conteúdo. Coloca espaço naquilo que não se mexe. Coloca espaço, não coloca atenção naquilo que não se mexe. E não naquilo que se mexe. Sempre sem esforço. E sem pressa. E só com a intenção de fazer. Paz sem fim. Repete mais uma vez. E só observa. E agora aos poucos pode abrir os olhos e voltando para cá. Quem quiser continuar, continua. Tem sempre um espaço quieto que envolve tudo.